Olá, pessoal, tudo bem? Que bom te ver aqui mais uma sexta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius de Espíndola e esta é a série Os 10 Mandamentos. Hoje vamos estudar o oitavo mandamento, ou seja, já estamos quase chegando no fim. Vamos ver o que a Bíblia fala? Êxodo capítulo 20, como a gente tem visto toda semana, você nunca vai esquecer, né? Que os 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20. E o versículo 15 fala qual é o oitavo mandamento. E aqui diz: não furtarás. Não furtarás. Um mandamento simples, mandamento ao ponto, que tem muitas coisas legais para a gente aprender. Furto, de acordo com o Código Penal, isso me faz lembrar a primeira faculdade que eu fiz, a faculdade de Direito, é tomar para si ou para outrem algo, coisa alheia móvel, uma coisa assim, né? E a diferença do furto e do roubo, para fins legais, seria, se eu não me engano, que no roubo existe a utilização de ameaça ou grave violência. Não, violência ou grave ameaça, exatamente. Essa é a diferença básica entre os dois. O furto você pegou, a pessoa não viu, tal, enquanto que o roubo, a pessoa é ameaçada ou acaba recebendo uma violência para a gente poder pegar o negócio. Mas a gente não vai pegar nada disso, porque afinal o mandamento é não furtarás. Não furtarás. Eu gostaria de começar hoje lendo uma frase de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e essa frase tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estudar hoje. Ele diz assim, ó: o pior dia na vida de um homem é o dia em que ele se senta e planeja como conseguir alguma coisa por nada. Que frase fantástica, fantástica, fantástica. Por quê? Porque isso está na base do mandamento que a gente está estudando hoje. Algo por nada. Ou seja, quero ter algo sem fazer nenhum esforço para ter esse algo, tá? Quando a gente fala de furto, a gente pode pensar assim, naquela visão típica de furto, que é o quê? De a pessoa ir lá e pegar uma coisa que não é dela, né? Mas às vezes a gente pensa, por exemplo, dinheiro, a gente pensa no celular, alguma coisa assim, mas existem alguns tipos sofisticados de furto que às vezes alguns de nós até já possamos ter incorrido ou talvez ainda estejamos fazendo. Eu vou dar alguns exemplos, não sei se eu falo, é que são coisas bem do dia a dia, mas olha só, vou dar um exemplo. Uma cópia ilegal de um programa no computador. Bah, Vinícius, agora você mexeu comigo, tal. Gente, faz sentido, faz sentido. A pessoa que criou aquele programa, ela tem direitos autorais, ela tem direito de poder cobrar por aquele programa, tá? Então, quando a gente acaba tendo uma cópia ilegal, a gente está infringindo esse mandamento, né? Porque eu estou pegando uma coisa que não é minha, sem pagar por aquilo que eu peguei, tá? Um outro exemplo, plágio. Plágio é um outro exemplo de furto, porque você acaba furtando as ideias de outra pessoa sem dar crédito para aquela pessoa que é realmente a dona das ideias. Um outro exemplo é a calúnia ou a difamação. Você está furtando da pessoa a reputação que ela tem. Você está prejudicando ela nesse aspecto. É um tipo de furto. Outro exemplo, o pagamento insuficiente. Acontece muitas vezes de uma pessoa que está numa necessidade e ela te oferece um bem, né? Ela te oferece lá um carro, eu estou precisando vender porque eu preciso de dinheiro e tal. O carro vale 15 mil, na verdade 15 mil já está bem barato para aquele carro, né? E você fala assim, não, eu te pago 12. Esse é um tipo de furto, sabia? Porque se o carro vale 15 mil, se ele vale até mais que 15 mil, a pessoa está numa situação difícil e você ainda se aproveita disso, isso daí também é um tipo de furto, tá? E o furto pode acontecer, inclusive, em relação a Deus também. A Bíblia fala que para que a pregação do Evangelho possa acontecer a todo mundo, cada pessoa que se compromete com Deus deve separar uma parte daquilo que ganha para a pregação do Evangelho. A gente chama isso de dízimo, está na Bíblia. E Deus mesmo fala lá em Malaquias, vós me roubais nos dízimos e ofertas. Por quê? Porque as pessoas não estavam sendo fiéis nisso. Então o furto pode tanto se relacionar a pessoas como também a Deus também. Então eu citei só alguns exemplos de coisas que caracterizam esse procedimento que não é legal, tá? Algo por nada.
é o tema de hoje. Ou seja, eu ter alguma coisa que não é meu sem fazer nenhum esforço, tá? O grande problema do algo por nada, essa ideia de eu me aproveitar daquilo que não é meu de uma maneira gratuita e tudo mais, é porque isso gera três problemas. O primeiro problema, por exemplo, é que isso destrói a minha satisfação pessoal e também o meu respeito próprio. Porque a gente sempre ouve aquela frase com a qual eu concordo, é bíblica, não a frase, mas a ideia é bíblica, de que o trabalho dignifica o homem. Então, eu poder trabalhar e no final receber uma contraprestação, um salário, ou no caso, o produto das vendas do que eu faço, tudo mais, isso me dá satisfação pessoal e me dá o respeito próprio. Quando eu penso em algo por nada, ou seja, eu quero conseguir, mas sem nenhum esforço da minha parte, isso destrói essa satisfação pessoal. Segunda coisa, isso tem um efeito corruptor e degradante. Quando você consegue uma coisa sem nenhum ou pouco esforço, você começa a pensar, pô, mas eu poderia fazer isso mais vezes, né? E isso acaba causando um vício nas pessoas, de querer algo em troca de nada. Um outro problema é que isso degrada as relações. Vou dar um exemplo. A pessoa que tem esse hábito da desonestidade, ela acaba achando que pode ter direito a algumas coisas. Não existe essa, por exemplo, de almoço grátis. Não, Vinícius, mas se alguém pagar almoço para mim, não é disso que eu estou falando. Mas é a pessoa chegar, comer e acha que não tem que pagar. Não existe isso. Por quê? Porque alguém pagou por aquela comida. Então, essa relação de você pagar pelas coisas, para ter as coisas, para receber serviços, isso daí é super justo. Porque a pessoa que prestou serviço gastou um tempo para fazer aquilo. A pessoa que está servindo almoço para você num restaurante, ela está gastando dinheiro e serviço para aquilo. Então, veja, isso acaba prejudicando o relacionamento que as pessoas têm umas com as outras. Porque eu acho que eu tenho direito àquela coisa quando na verdade eu não tenho. Tá? Então, o mandamento de hoje, o não furtarás, qual é o princípio celeste que Deus quer me ensinar sobre quando ele fala não furtarás? Ele quer me ensinar a ser honesto, a não querer aquilo que não é meu sem uma contraprestação em troca. Não há nada de errado, não há nada de errado você trabalhar para poder ter as coisas, tá? Eu aqui estou falando do mandamento, tá? Eu não estou entrando no aspecto do consumismo que existe hoje em dia, tal. Não estou entrando nesse aspecto. Eu vou entrar nesse aspecto, talvez, no último mandamento, do não cobiçarás. Mas hoje, sobre o não furtarás, Deus quer me ensinar a ser honesto. Honesto envolve não apenas falar a verdade, mas honestidade envolve respeitar a propriedade das outras pessoas. Isso não há nada de mal nisso. Não há nada de mal nisso, tá bom? A Bíblia, alguns falam assim, não, porque a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso eu já estou entrando num assunto que é lá do último mandamento. Eu vou me ater aqui ao oitavo mandamento, tá bom? Então Deus me ensina com isso o quê? O princípio de honestidade. E eu gostaria de terminar o vídeo de hoje lendo dois textos. O primeiro está em Salmo, capítulo 128, versículo 2, que diz assim, ó, do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Veja, fantástico. Essa ideia da satisfação pelo trabalho, falei, é bíblico. Do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás por isso, tá? E um outro texto, ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 28, e ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. A Bíblia aqui fala sobre a importância de nós trabalharmos, não apenas pensando nas nossas necessidades, nas nossas satisfações, mas também pensando em ter para ajudar aqueles que não estão em boas situações. A Bíblia fala que na Bíblia sempre haverá pobres, tá? Eu tenho uma certa reserva sobre a questão de quem ajudar, porque há pessoas que criaram o hábito de sempre ser ajudadas, ou seja, elas vivem só para pedir, e essa não é uma postura boa.
A Bíblia mesmo fala, se a pessoa não quer trabalhar, que não coma então. É claro que todo mundo quer comer, né? Então, o trabalho dignifica o homem, mas que a gente possa trabalhar exatamente nisso, pensando em satisfazer as nossas necessidades básicas e tudo mais, e também pensando em ajudar aqueles que estão passando uma situação difícil, tá bom? Honestidade. Deus quer nos ensinar honestidade que tem a ver com o amor ao próximo, que é o tema da segunda tábua dos 10 mandamentos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, tá? E na semana que vem, na sexta-feira, a gente está aqui de novo para tratar sobre o nono mandamento. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.